Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Estamos chegando na sexta fase do curso de eletrônica e eu queria fazer um comentário que está há algum tempo assim me incomodando, tá? Que na primeira fase eu fiz um comentário que eu vou até mostrar para vocês aqui, que algumas pessoas não entenderam, porque ficou um pouco assim, muito dentro de um mesmo contexto. E como esse assunto é um assunto muito amplo, deveria merecer e vai merecer agora uma explicação mais detalhada sobre o meu ponto de vista, tá bom? Então aqui, por exemplo, o Marcos Fera, ele falou: só uma correção, luz não é eletricidade, a luz é uma partícula chamada fóton, certo? Então aqui ele questionou um trecho ali que eu falei, e eu vou explicar agora o ponto de vista. Na verdade, a luz não é uma partícula chamada fóton. Ela pode ser uma partícula chamada fóton, como ela também pode ser visualizada como uma forma de onda, certo? Então ela pode ser uma partícula e ela pode ser uma onda eletromagnética. Depende do experimento que você faça. Se você faz um determinado experimento, a luz se apresenta como uma partícula. Se você faz um outro experimento, a luz vai se apresentar como uma onda eletromagnética. E o que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética. Assim como uma onda de rádio, assim como a própria eletricidade, que se comporta em ondas eletromagnéticas, ela está numa faixa que é possível ser visualizada. Nem toda a luz ela pode ser visualizada. Um exemplo, o infravermelho você não vê, mas não deixa de ser luz, tá ok? Então ó, vamos ficar atento aqui ao trecho que eu falei aqui, para a gente poder entender. O evento natural que se criou, a eletricidade foi a partir de que todas as coisas passaram a existir. Então fixa aí na sua cabeça, coloca aqui no seu cérebro, a eletricidade sempre existiu. Falando que a eletricidade sempre existiu. A eletricidade é um evento natural, certo? Tá ok? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Vamos lá, povinho, sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Então, ó, segundo conceito que eu quero que vocês fixem, aquele anterior, e agora o importante: a energia elétrica, como nós conhecemos, a nossa energia, a produzida e gerada pelo homem, ela não é considerada uma energia primária, ok? Ela é uma fonte de energia secundária. Então a eletricidade da Bíblia, Deus falou: haja luz. Esse é o Foi momento isso que a Bíblia, Deus fixar na sua mente. A eletricidade sempre existiu. A eletricidade sempre existiu, esse é um ponto certo? Notório. Então, em nosso mundo, até a brincadeira levando para o lado religioso, mas segundo a Bíblia, Deus falou: haja luz. Não foi isso? O que é luz? Eletricidade. Nesse momento aqui gerou uma certa dúvida, que eu falei a luz e a eletricidade, né? O que é a luz e a eletricidade, certo? No entanto, a luz e a eletricidade são o quê? Ondas eletromagnéticas, certo? Não existe uma sem a outra. O que eu quis dizer aqui é que quando Deus falou haja luz, criando a luz, nesse momento todos os outros eventos naturais que advêm da criação da luz, assim a eletricidade, foram criados. É isso que eu tentei passar. E outra situação também, muitas das vezes você entende uma determinada situação, mas você tem que perguntar o que você quis dizer com isso. Então o que eu quis dizer foi o seguinte: quando Deus falou haja luz, criou a luz, nesse exato momento todas as outras situações se foram feitas, assim como a eletricidade e outros eventos, tá ok? Então a gente, na história da humanidade, o conceito de luz já foi muito alterado, certo? Se for pesquisar a fundo, você vai ver que o homem já mudou de opinião diversas vezes a respeito da luz. E eu, como uma pessoa de ciência, ainda acredito que nós não chegamos ainda ao ponto final da definição da luz, certo? Durante a Idade Média se pensava uma situação, durante muitos anos ficou nessa mesma situação, até o advento da física quântica, que veio com Einstein e definir certos padrões e certas situações que permitiram que nós entendêssemos mais sobre a luz. Na minha visão humilde, ainda não chegamos a todo o entendimento de como ela se apresenta.
Então, o que é a luz? Eu fiz aqui até alguns exemplos. Para quem não acredita em criação, para quem acredita em evolução, não importa se você acredita que tudo foi criado ou foi naturalmente feito, não é isso? Pela a parte do pessoal que acredita na evolução. Tudo começou da luz, não é isso? Haja luz pela religião e o Big Bang, que na verdade foi uma explosão que gerou o que? Luz. Então, os dois estão muito intimamente ligados, certo? Então, alguns conceitos que durante muito tempo prevaleceram é que a luz, na física moderna, ela tem um conceito de como sendo uma energia eletromagnética, ou seja, quando eu falo para vocês que a luz e a eletricidade estão dentro de uma mesma esfera, eu me refiro a essa situação de ser também uma forma de energia eletromagnética. A luz também é uma forma de onda, certo? Que ela se propaga. Então vamos pensar da seguinte maneira: vamos supor que você acenda a sua lâmpada aí, né? Quando você acende a sua lâmpada, né, você gera luz. O que é essa luz? É uma forma de onda, é uma transmissão que você consegue ver. Vamos supor que você pegue um rádio e você transmita, aperta o PTT para transmitir numa antena. Também é uma forma de onda eletromagnética, só que você não consegue visualizar, tá ok? Eu até costumo usar como exemplo quando você você pega uma pedra e você joga uma pedra no lago. O que acontece? Não acontece uma onda, né? Quando a pedra cai, ela gera uma onda em todas as direções. Imagine como isso sendo uma onda. É uma onda mesmo, uma onda eletromagnética. Então, quando você liga a sua lâmpada por um evento elétrico, acontece diversos fatores, se ela for incandescente, se ela for fluorescente, mas o que vai gerar? Vai gerar uma onda, uma forma de onda visível, que nesse caso é o que? A luz. Então, em física quântica, o que acontece? As grandes definições referente à luz, na minha opinião, ainda não chegaram a um total final diante da grandeza do que é a luz, não é isso? Porque a própria Bíblia diz que tudo surgiu a partir da luz. E a ciência também concorda com isso. A partir do momento em que se criou a luz, seja ela por um evento natural ou por criação divina, depende da crença de cada um, aí começou toda a vida. Todos os outros eventos vieram da luz, certo? Então a luz é a essência de quê? De tudo que nós temos hoje. Tudo que se tem hoje se fez a partir do momento da criação da luz ou a partir do Big Bang, da explosão, que gerou o quê? A expansão da matéria e a luz propagando, certo? Então isso aí é um ponto notório. Aí eu costumo até brincar assim, para questionar, né, isso, respeitando a fé de cada um. Como que quem escreveu a Bíblia sabia disso, certo? E uma das pessoas que mais falou sobre física quântica, por incrível que pareça, foi Jesus. É só você ler e entender nas entrelinhas. Aulas de física quântica, só que o homem não estava preparado ainda para aquilo. Então o que acontece? O próprio Einstein, ele criou diversas definições que até mudaram o ponto de vista em relação até o quanto se via antes da física quântica, não é isso? Então a luz e a eletricidade, elas estão intimamente ligadas. Não são a mesma coisa? Não, mas elas são muito semelhantes. São formas de onda eletromagnética. Pensa na pedrada no lago, não é isso? A pedra no lago que gera aquela onda. Para que a luz se propague, você precisa de uma forma de onda. Então, na verdade, a eletricidade e a luz, elas estão intimamente ligadas. Na física quântica, a gente pode entender que o que se fala a respeito da propagação da luz, de como ela se comporta em diversos meios, na minha opinião, ainda não é definido. E se eu fosse definir o que é a luz, eu definiria como a eletricidade que se consegue enxergar, certo? Não sei se você vai conseguir atingir a grandeza do que eu estou falando. Professor, o que é a luz? A luz é a eletricidade que se consegue ver. Grande abraço, professor Marcelo.